Numa época em que mulheres não podiam nem falar em público, ela era juíza, profetisa, comandante militar e líder de uma nação inteira. Seu nome era Débora, que significa abelha, e ela provaria que até as abelhas podem derrubar gigantes. Esta é a história da única mulher que governou Israel sozinha e que liderou uma das vitórias militares mais improváveis da história. E aí, rainhas! Eu sou a History Root e hoje eu vou contar a história da mulher mais poderosa do Antigo Testamento. É a história de Débora, juíza, profetisa, líder militar, estrategista política, uma mulher que quebrou todos os paradigmas da sua época e provou que liderança feminina não é exceção, é excelência. Preparem-se para conhecer a CEO de 3.000 anos atrás que comandou exércitos, derrotou inimigos impossíveis e compôs um dos hinos de vitória mais épicos da história. Nossa história acontece por volta de 1200 a.C., numa época caótica da história de Israel. O povo estava dividido em 12 tribos que mal se conversavam, sendo oprimido por inimigos de todos os lados. Era o período dos juízes, líderes que surgiam em momentos de crise para salvar Israel. Já haviam passado Otinel, Eude e Sangar, todos homens guerreiros. E então surge ela, Débora, esposa de Lapidote, morando numa região montanhosa entre Ramá e Betel. Seu nome significa abelha, e como vocês vão ver, ela tinha o ferrão afiado e sabia usar quando necessário. Débora era multitarefas antes mesmo desta palavra existir. Ela era profetisa, ouvia diretamente de Deus, juíza, resolvia disputas legais, conselheira, pessoas viajavam de longe para consultá-la, líder militar, comandava estratégias de guerra, compositora, escrevia hinos épicos. E aqui está o mais impressionante. Numa sociedade ultrapatriarcal, onde mulheres eram consideradas propriedade, todo Israel aceitava a liderança de Débora. Isso só acontece quando a competência é inquestionável. A Bíblia diz que ela estava assentada debaixo da palmeira de Débora e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Era a única árvore com nome de mulher na Bíblia. Durante 20 anos, Israel estava sendo brutalmente oprimido por Jabim, rei de Canaã, e seu comandante militar, Sísera. Era uma opressão sistemática, cruel, que estava destruindo o moral do povo. Sísera tinha um exército moderno para a época, 900 carros de ferro. Imaginem tanques de guerra na época em que Israel lutava com espadas de bronze. Era uma superioridade militar esmagadora. E o pior, Sísera não era apenas militar, era sádico. Ele torturava, escravizava, humilhava sistematicamente o povo de Israel. Era terrorismo de Estado. Por 20 anos, nenhum líder masculino havia conseguido enfrentar esse problema. Os homens de Israel estavam com medo, desmoralizados, sem esperança. E foi quando Deus escolheu uma mulher para fazer o que os homens não conseguiam fazer. Débora recebeu uma palavra profética clara. Era a hora de acabar com a opressão. Deus tinha um plano e ela seria a comandante da operação. Mas o que ela fez para convencer um general covarde a liderar 10.000 homens contra 900 tanques de ferro vai impressionar vocês. Débora chamou Baraque, que significa relâmpago, de Quedes Naftali, e disse: Não te ordenou o Senhor, Deus de Israel, vai e atira ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E eu atrairei a ti Sísera, príncipe do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, ao ribeiro de Quizon, e o entregarei na tua mão. Era uma estratégia militar genial. Monte Tabor era uma posição estratégica defensiva e o ribeiro de Quizon ficava numa planície onde os carros de ferro ficariam atolados se chovesse. Mas Baraque, que deveria ser corajoso, como seu nome sugeria, disse algo que até hoje me impressiona. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Era um general pedindo para a juíza ir na guerra. Imaginem, Débora, eu só vou se você for comigo. Era como se um general hoje pedisse para presidente ir junto no campo de batalha. E a resposta de Débora foi épica.
Certamente irei contigo, porém não será tua a honra do caminho que levas, porque às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Ela estava dizendo, eu vou, mas a vitória não será acreditada a você, será acreditada a uma mulher. Era uma profecia dupla, e vocês vão ver por quê. E assim se formou a parceria militar mais improvável da história. Uma profetisa e um general medroso contra o exército mais poderoso da região. Débora e Baraque subiram ao Monte Tabor com 10.000 homens. Do outro lado, Sísera mobilizou seus 900 carros de ferro e um exército imenso. Era Davi contra Golias em escala nacional. E então Débora deu a ordem que mudou tudo. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura não saiu o Senhor diante de ti? Era a hora do ataque. 10.000 homens desceram do monte gritando, correndo contra um exército blindado. E aqui acontece algo sobrenatural. A Bíblia diz que o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada. Tradições antigas dizem que começou uma chuva torrencial. Os carros de ferro ficaram atolados na lama, os cavalos escorregando, os soldados confusos. A superioridade militar virou desvantagem. Sísera teve que abandonar seu carro e fugir a pé, o comandante supremo correndo como um refugiado. Foi uma vitória esmagadora. Todo o exército de Sísera foi destruído. Não sobrou nenhum soldado inimigo vivo. A estratégia de Débora havia funcionado perfeitamente. A abelha havia derrotado o gigante. Mas a profecia de Débora ainda não havia se cumprido completamente. Ela disse que Sísera seria entregue às mãos de uma mulher, e não foi ela quem o matou. Sísera fugiu e chegou à tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Os queneus mantinham neutralidade na guerra, então Sísera pensou que estaria seguro ali. Jael o recebeu com hospitalidade. Vem, senhor meu, vem a mim, não temas. Ela o cobriu com uma manta, deu leite para ele beber quando ele pediu água, mas Jael havia tomado uma decisão. Ela ia terminar o que Débora começou. Quando Sísera adormeceu de cansaço, Jael pegou um prego da tenda e um martelo e pregou a cabeça de Sísera no chão da tenda. A profecia se cumpriu literalmente. Sísera foi entregue às mãos de uma mulher. Duas mulheres, Débora e Jael, haviam derrotado o inimigo mais poderoso de Israel. Quando Baraque chegou procurando Sísera, Jael disse, vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E mostrou o cadáver do general. Era o fim de 20 anos de opressão. A tirania havia acabado pelas mãos de duas mulheres corajosas. E então, Débora fez algo que mostra a sua grandeza como líder. Ela compôs um dos cânticos mais épicos da Bíblia, um hino de vitória que exalta a Deus, honra os aliados e celebra a coragem feminina. Ela cantou, desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, cantai um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativos os teus cativos, filho de Abinuão. Ela exaltou Jael de forma lindíssima. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. E ela pintou a cena final de Sísera com uma ironia poética impressionante, descrevendo a mãe dele esperando na janela, perguntando por que o filho demorava para voltar da guerra. Era uma obra de arte literária. Débora não era apenas militar e política, era uma artista completa. E o mais lindo, depois dessa vitória épica, a Bíblia diz que a terra ficou em paz por 40 anos. 40 anos de paz. Uma geração inteira cresceu sem conhecer guerra, opressão, medo. Tudo por causa da liderança de uma mulher que não teve medo de quebrar paradigmas. Débora nos ensina lições atemporais sobre liderança feminina. Competência quebra preconceitos. Quando você é excelente no que faz, até os mais machistas respeitam. Liderança não tem gênero, tem visão, coragem e sabedoria. Parcerias estratégicas funcionam. Ela não fez tudo sozinha, mobilizou outros. Profecia com estratégia.
Ela ouvia de Deus, mas usava inteligência humana. Celebrar vitórias é importante. Ela compôs um hino para lembrar a conquista. Mulheres podem liderar guerras e construir a paz, força e sabedoria juntas. Débora prova que mulheres não são líderes alternativos, somos líderes completos. Ela governou com autoridade, comandou com estratégia, venceu com inteligência. E o mais importante, ela não liderou como homem, ela liderou como mulher, com intuição, colaboração, celebração e arte. Ela foi autenticamente feminina e completamente poderosa. E aí, o que vocês acharam dessa história poderosa? Qual aspecto da liderança de Débora mais impressionou vocês? Me conta nos comentários. Vocês já tiveram que liderar em situações onde eram questionadas por serem mulheres? Como foi? Usaram a estratégia de Débora? Competência inquestionável? E para as líderes que me acompanham, que Baraque vocês precisam encorajar? Que homens ao redor de vocês precisam de uma líder corajosa para se sentirem seguros? Lembrem-se, às vezes os homens também precisam de nossa liderança. Débora não diminuiu Baraque, ela o elevou, o encorajou, o fez parte da vitória. Se essa história despertou a líder que existe em vocês, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu amo mostrar que liderança feminina é bíblica, histórica e necessária. E já deixa uma reflexão. Que Monte Tabor vocês precisam conquistar na vida? Que estratégias vocês estão desenvolvendo? Que parceiros vocês precisam encorajar? Vocês têm o DNA de Débora. São abelhas rainhas capazes de organizar colmeias e defender territórios. Semana que vem eu vou contar a história da mulher mais forte fisicamente da Bíblia, que matou mais inimigos que qualquer guerreiro, mas que teve o coração partido por um amor que a destruiu. A história de Sansão, contada pela perspectiva de Dalila. Até lá, sejam corajosas como Débora, estratégicas como ela, e lembrem-se, vocês nasceram para liderar. Um beijo no coração de todas as minhas abelhas rainhas.